Fala pessoal, Thiago Simões aqui. Recentemente eu estava lendo um livro, daqui a pouquinho eu vou mostrar o livro para vocês, quero compartilhar algumas ideias desse livro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, assim, certeza absoluta que vocês vão gostar muito, que é a respeito de, enfim, ele fala sobre várias coisas, mas hoje o tema de hoje é sobre como que o conforto pode estar roubando o teu futuro, o meu futuro, o futuro de muitas pessoas, né, se a gente não agir da maneira que a gente gostaria, né, que a gente precisaria agir. Estava lendo esse livro e uma das coisas que me veio à mente, eu já fiz conteúdos a esse respeito uma vez, eu já falei isso várias vezes aqui, é que uma das coisas que a gente aprende quando a gente começa a estudar assuntos relacionados a desenvolvimento pessoal, a gente começa a ler pessoas que conseguiram chegar, né, e ter resultados extraordinários, normalmente o que a gente aprende é o seguinte, isso é um aprendizado bem poderoso. A gente aprende que os resultados que nós estamos colhendo hoje têm a ver com as ações que nós fizemos no passado. Então, a vida que você está levando hoje, independente do que você está colhendo, né, tem a ver com as coisas que você fez no passado. Mas algumas coisas desse livro, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, que me fez pensar é o seguinte, e eu, se fosse ao contrário? E se muitas das coisas que a gente está vivendo hoje tem a ver com a falta de ação que nós cometemos no passado. Foi por não ter agido, foi por não ter decidido, foi por não ter dado o primeiro passo, foi por não ter tido mais coragem, porque a gente preferiu ficar no conforto, a gente preferiu deixar as coisas do jeito que, né, elas estavam correndo, vamos ver o que a vida vai nos fornecer e tal, e a gente acabou não fazendo as coisas que a gente achava que precisava fazer, e hoje a gente está colhendo esses frutos também. Então, tudo são decisões. Decisões quando a gente decide agir, quando a gente não decide agir, a gente está decidindo da mesma maneira. O livro que eu estava lendo, eu recomendo muito para vocês também, nem sei se ele está disponível mais, esse livro aqui do Brendon Burchard, eu tenho a versão dele em inglês, eu nem sei se saiu isso aqui em português, o livro chama The Motivational Manifesto, do Brendon Burchard. Acho que tem mais 2 ou 3 livros do Brendon Burchard aqui em casa. É um autor que eu gosto bastante. Eu já falei para vocês que eu não gosto muito de assuntos ligados à motivação. E calma aí, que eu já expliquei, mas o livro chama Motivação, né? Motivation, o Manifesto da Motivação, né? Numa tradução livro. Por que então você tem esse livro, Thiago? Porque o Brendon, na verdade, esse livro ele não fala necessariamente de motivação. Ele vai falar mais a respeito da liberdade que nós podemos ter quando a gente faz as coisas que a gente precisa fazer na nossa vida. Eu vou compartilhar algumas coisinhas daqui a pouco no livro e como é que você pode sair dessa zona de conforto, às vezes que você está vivendo, você precisar decidir alguma coisa, você acaba não decidindo. Né? E uma das coisas que me veio à mente quando eu estava relendo, né? Eu gosto muito de reler livros, inclusive para fazer conteúdos aqui para vocês, eu tenho recebido um feedback muito interessante, muito legal de vocês, espero que vocês realmente estejam gostando, né, desses conteúdos que eu estou, né, contribuindo aqui com vocês, porque é um aprendizado para mim, né, eu não fico só para mim, eu anoto as coisas aqui e acabo passando para vocês também. Mas uma das coisas que eu estava meditando, eu estava refletindo, foi exatamente isso. Quantas coisas eu poderia estar colhendo hoje, né, de resultados, em termos financeiros, em termos de saúde, em termos, sei lá, emocionais, em termos várias coisas, e eu não estou colhendo porque eu não fiz as coisas que eu precisava ter feito, né? Eu não agi da maneira que eu precisaria ter agido. Eu não quero aqui, né, ficar melancólico, falar, poxa vida, pisei na bola, você está bem, né? Não é essa a ideia. Mas é a gente entender que quando a gente deixa muitas oportunidades passar, elas não voltam mais. Né? O bonde passa e às vezes acaba não voltando. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma na nossa vida. Então eu anotei algumas coisas aqui a respeito do livro, que eu já tinha lido, já tinha feito algumas anotações, mas eu fiz especificamente para este vídeo aqui sobre essa questão da gente ficar no conforto e a gente não agir. Uma das coisas que eu aprendi no livro, que eu já comentei aqui, é que não tem, apesar de ter motivação no nome da capa do livro, o livro não é simplesmente sobre motivação, mas é a gente agir de acordo com uma disciplina, inclusive, uma disciplina bem interessante, para a gente ter liberdade na nossa vida. Então, o livro ele fala aqui sobre 7 declarações para a gente, como é que eu vou traduzir isso aqui? Para a gente resgatar o nosso poder pessoal, a gente entender como é que a gente, né, consegue ser uma pessoa mais abundante, uma pessoa que tenha mais
mais poder, mais presença na hora de a gente chegar nos lugares e várias coisas. O Brandon fala bastante sobre isso. Algumas dessas declarações eu coloquei aqui só para vocês entenderem, que eu acho que é uma das mais importantes, dessas 9, eu separei 3 aqui. Primeiro, a declaração de independência, a gente assumir responsabilidade pela nossa vida. A gente entender que não é o governo, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é seu esposo, não é a sua esposa, não é o seu pastor, seu padre, rabino. Não são essas pessoas que são responsáveis por você ter o resultado que você precisa ter na sua vida. É você, sou eu. A gente tem que assumir essa responsabilidade. No momento que a gente faz isso, pode ser assustador, mas a gente ganha um controle, a gente ganha um poder absurdo, porque a gente entende, pô, beleza, então a bola está comigo, sou eu que tenho que agir, então vamos fazer as coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer. Então, uma das declarações que você precisa fazer é isso, a declaração realmente da independência, saber que você é independente, você não precisa de ninguém para você tomar as decisões por você. Claro que você pode, deve escutar conselhos de outras pessoas que você sabe que queiram o seu bem, mas você tem que entender que a responsabilidade está na sua mão. Essa é uma das principais declarações que eu acho que o livro ensina a gente, que eu acho que a gente realmente tem que colocar em prática. Outra coisa é a declaração da coragem, que a gente enfrentar os nossos medos e as nossas inseguranças. Isso é óbvio. Se a gente não enfrenta os nossos medos, se a gente não enfrenta as nossas inseguranças, se a gente não enfrenta os pensamentos limitantes, aquelas vozes que ficam ecoando na nossa cabeça. Difícil, vou dizer dificilmente, mas é praticamente impossível a gente conseguir ter uma vida mais legal, uma vida mais bacana, uma vida mais próspera. A gente tem que entender, a gente tem que ser pessoas corajosas, mas para isso a gente tem que encontrar os nossos medos, tem que encontrar as nossas inseguranças e entender como é que a gente supera todas essas coisas. E a outra declaração que eu coloquei aqui, das 9, eu coloquei 3 para não ficar muito grande, que ainda tem algumas considerações que eu quero fazer aqui, é a declaração da intenção, né? Que significa o seguinte, você definir o que você quer agir para conquistar, como que você vai agir para você conquistar, a sua intenção, o que realmente você quer da sua vida. Você está deixando, sua vida é como se fosse um barco, que onde o vento vai soprando, ela vai levando, né? Igual a música, ela deixa a vida me levar, vamos ver o que vai acontecer, vamos empurrar com a barriga, vamos, né? Tem muita gente que vive dessa maneira. As pessoas que vivem uma vida com intencionalidade, sabendo exatamente o que elas querem, em várias áreas, como que elas querem estar fisicamente, com quem elas querem se relacionar, com quem elas não querem se relacionar, que tipo de negócio elas vão construir, que tipo de carreira elas vão conseguir construir, várias dessas coisas, tudo isso é feito com intenção. Você vai em busca de um objetivo, você seta lá um alvo, né, e vai atrás daquilo que você quer. Você precisa fazer isso. Então essas são 3 das 9, né, que o Brandon Burchard coloca. Se você puder, ver se você consegue adquirir esse livro. Eu acho que deve ter em português também, simplesmente você vai achar, né, em sebos, alguma coisa assim. E vai ser muito legal você ver as outras coisas também. Não quero que esse vídeo seja bastante extenso, tá? O Brandon também, eu coloquei aqui mais algumas coisas para a gente poder entrar no conteúdo. Ele fala que a motivação sustentável, que é uma motivação que a gente sair, né, desse conforto que muitas vezes a gente tem, da gente realmente ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, são 4 Cs que a gente tem que entender sobre essa questão da motivação. Ele coloca isso no livro, eu quero compartilhar bem rapidinho aqui com vocês. Qual que é o primeiro C? O C do controle, que é o desejo, você precisa ter o desejo de ter controle sobre a sua própria vida. Não é controle sobre as coisas que acontecem com você, senão você vai pirar, você vai parar no hospital, você vai, né, no hospital psiquiátrico, você vai ter um grande problema, porque você não consegue controlar todas as coisas que acontecem na sua vida, né? Mas você consegue controlar a sua própria vida no sentido de decidir aquilo que você quer fazer com ela, decidir aquilo que é bom para você. Concorda comigo? Então, ter controle na sua vida financeira, ter controle na sua vida, na sua saúde, se você vai fazer uma atividade física, os alimentos que você consome, as pessoas que você se relaciona, tudo isso você precisa ter controle. Você não pode deixar, né, que a vida vai, né, as peças vão se encaixando, com certeza não vão. Né? Na natureza a gente tem a lei da entropia, que se a gente deixar as coisas do jeito que estão, vai ficar um caos cada vez maior. Então a gente precisa ter controle. Qual que é o outro C? Competência, que é o desejo de você ser bom em alguma coisa. É importantíssimo para você ser uma pessoa motivada, mas no sentido de ter realmente habilidades, de você fazer as coisas necessárias, não essa motivação barata. Tá? Então, quando você tem esse desejo de você ser competente, e competente mesmo,
Eu vejo isso que as pessoas estão carentes disso. As pessoas parece que deixaram de lado. As gerações passadas tinham muito isso. O cara queria ser melhor, não por mostrar para os outros, mas porque ele realmente queria fazer a diferença. Hoje em dia, principalmente essa geração nova, né, que está surgindo aí, é complicado. Eu não gostaria de entrar em detalhes aqui a respeito desse vídeo, mas sabe essa geração que todo mundo ganha medalha, né, medalha de participação, ninguém, sei lá, parece que as pessoas não se esforçam mais, a gente está perdendo esse tipo de coisa de querer ser bom. O que é que você quer ser bom de verdade? De verdade, né? Você quer ser bom em quê? No seu negócio, na área que você atua, sei lá, ser um destaque realmente. As pessoas falam, pô, essa pessoa é uma pessoa extraordinária nessa área. Você precisa querer ser bom em alguma coisa, para você ter essa vontade de você acordar de manhã e fazer as coisas acontecerem, ter essa motivação natural. O outro C é de coerência, que é o desejo de viver de acordo com seus próprios valores. Tem gente que não tem isso, tem gente que não tanto faz, a pessoa nem faz ideia quais são os valores que elas defendem. E você precisa defender seus valores. Qual é o seu ponto de vista na área política? Qual é o seu ponto de vista na área econômica? Na área, sei lá, na área científica? O que é que você realmente defende? Quais são as bandeiras que você levanta? Quais são os limites que você vai e de jeito nenhum você ultrapassa aquilo, dependendo às vezes de uma proposta que alguém faz para você, de um negócio ou de alguma, sei lá, de qualquer coisa, você fala, não, eu não faço isso porque eu tenho coerência, né? Eu sei quais são os meus próprios valores e a partir desse ponto eu não vou. Você precisa fazer isso para você ser uma pessoa motivada internamente. E o último C, que o Brendon Burchard fala no livro, é o cuidado, é o desejo de você cuidar de você mesmo e das outras pessoas. Isso é importante também para a gente ser pessoas motivadas, mas do bem. Não aquela motivação barata, que daqui a 5 minutos passa, porque a gente viu alguma coisinha muito bonitinha ali e ficou motivado para fazer as coisas e nada. O que eu quero dizer é essa motivação que vem de dentro, pra gente, aquela coisa que arde no peito realmente, para a gente se tornar pessoas melhores, seres humanos incríveis, né, que vão realmente transformar o mundo. Se você fizer isso, você vai entender que o conforto, na verdade, que você quer continuar vivendo muitas vezes, está roubando o seu futuro e está impedindo você de levar uma vida que você realmente merece, né, viver. Então, dito isso, eu fiz um apanhado aqui rapidamente que eu queria passar para vocês, que é totalmente, obviamente, baseado, né, no livro do Brendon Burchard, falar a respeito dessa questão do conforto. Então, a primeira coisa, né, se você puder pegar um papel, uma caneta, se você já não pegou, né, para você poder anotar, ou então salvar esse vídeo para você poder ver depois. Inclusive, se já vou até falar aqui para vocês, se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado ao desenvolvimento pessoal, como é que você pode ter uma vida mais abundante, como é que você pode ganhar mais dinheiro, ideias para você ter negócio na internet, se gosta desse tipo de assunto, não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, ativa o sininho aí para sempre que eu publicar conteúdos novos aqui você poder receber. E, por favor, deixa o teu joinha, que isso ajuda muito com que o canal seja recomendado, que o YouTube recomende este canal para mais pessoas, né, esse vídeo para mais pessoas, para as pessoas poderem ser beneficiadas disso. A gente tem falado aqui que muitas vezes, né, o YouTube entrega conteúdos que não tem, sem querer fazer um julgamento precipitado aqui, né, mas que não tem validade assim, para transformar a vida das pessoas. As pessoas acabam consumindo esse tipo de conteúdo, e conteúdos bons, conteúdos que ajudam, conteúdos que realmente ensinam, que são preocupados em transformar a nossa vida, às vezes esses conteúdos não são entregues. Então, por isso que é importante você deixar o seu joinha, não só aqui nos meus conteúdos, mas todo o conteúdo que você entender que pode ser útil para outras pessoas, né, contribua com a comunidade, né, espalhando o amor, né, para as pessoas, deixando o joinha. Beleza? Então, primeira coisa, se você pegou papel e caneta, ou se quer salvar o vídeo para ver depois, certo? Primeira coisa que você tem que entender que o conforto, esse conforto que nós temos, é uma prisão disfarçada, né, com certeza. Por quê? Porque muitas vezes é uma fuga, a gente agir, né, a gente não age, a gente entra no modo de procrastinação, a gente acaba não agindo, né, porque, enfim, eu vou fazer alguma outra coisa, tá tudo bem aqui, a cama tá quentinha, né, para que eu vou à academia, né, para que eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer, tá tudo bem, não, eu vou assistir mais um capítulo da série, ou qualquer outra coisa, né. É óbvio que essas coisas são confortáveis, nossos avós não tinham essa possibilidade de conforto, vamos dizer assim, né? Eles tinham que fazer as coisas que eles precisavam fazer. Hoje, né, nós, enquanto sociedade, nós temos esse privilégio de termos essas possibilidades de conforto na nossa vida. E nada disso é ruim,
Obviamente, ter uma caminha gostosa é muito legal. A gente poder assistir as séries, jogar videogame, sei lá, fazer outras coisas que nos distraem, isso é muito importante, inclusive para a nossa saúde mental. O grande problema é quando isso vira uma rotina e esse conforto vira uma prisão. E aí você não faz as outras coisas que você precisa fazer porque você, o teu cérebro, o teu inconsciente, a sua mente, né, ela quer guardar energia, ela quer que você fique sentadinha lá, ela quer que, né, você não faça nada, né, para você não gastar, né, essa energia. E a gente precisa entender como é que a gente luta contra isso e fazer as coisas que a gente precisa. Então, realmente é uma prisão. O Brendon Burchard fala exatamente isso, que você precisa entender todos aqueles conceitos lá para você quebrar essa prisão, né, e é sempre em questão de você ir rumo à sua liberdade. Você é uma pessoa mais livre, com certeza. Uma coisa interessante que é abordado no livro também, ele fala para a gente sair do piloto automático. Então, como é que a gente faz isso? Por exemplo, coisas bobas, né? Você fazer um trajeto diferente, às vezes você vai da sua casa para o seu trabalho, para algum lugar, você está acostumado a fazer sempre aquela mesma coisa, está confortável, né, em fazer sempre aquele mesmo trajeto. Faz um jeito diferente, faz um trajeto diferente para você. Quebrar, né, a rotina, né? Você tentar fazer com que sua mente, né, consiga enxergar possibilidades diferentes. Você está acostumado a viver de uma certa maneira, você está uma pessoa sedentária, por exemplo, comece, coloca um tênis bacana aí, dá uma volta no quarteirão, né, para você cuidar mais da sua saúde, quebra essa rotina que você tem, né, que te deixa molão aí, ou molona, né, para fazer você conseguir ter os resultados que você precisa. Precisa ir devagar, né, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né, que a gente, passo a passo, né, para a gente conseguir quebrar, porque às vezes são anos que a gente fica, né, nesse processo, e não é do dia para a noite que a gente vai conseguir ter resultado, com certeza. E se a gente começar a olhar, a gente precisa de grandes resultados, muitas vezes a gente não dá o primeiro passo. Então o primeiro passo é sempre isso. Pega lá um tênis para você dar uma voltinha no quarteirão, às vezes com o seu cachorro, ou aprender um novo idioma. Hoje em dia tem vários aplicativos até pelo celular que você consegue aprender com, sei lá, 15 minutinhos por dia você consegue aprender um novo idioma. Começar a se desafiar, né? Que inclusive é outro ponto que eu anotei aqui, que a gente desafiar o corpo e a nossa mente. Fazer uma atividade física, aprender novamente um novo idioma, para você aprender a cozinhar, você ler 5, 6 páginas todos os dias, começar devagarzinho, né? Quebrar, né, a rotina que você tem, né, para você sair dessa mesmice, para você sair desse conforto, para você conseguir chegar, né, na vida que você sabe que você precisa chegar. Segunda coisa que eu aprendi aqui no livro também, e o Brendon Burchard fala muito disso, sobre a questão de alta performance, né? Ele é um coach de pessoas de alta performance, de grandes empresários, e ele fala uma coisa muito interessante, que a gente tem que abandonar completamente essa mentalidade do que tá bom o suficiente. Não, já tá bom, né? Não, já tá legal, já, né? Você, sei lá, começou a fazer alguma atividade física, por exemplo, né? Para ficar fácil, acho que para todo mundo entender, né? Você precisa perder, talvez, 50 quilos. Vou pegar pesado aqui, literalmente, né? Você precisa perder 50 quilos. Você começou a fazer uma atividade física, você começou a se alimentar melhor, você começou a dormir melhor, a qualidade do sono começou a ficar muito melhor, né? E você perdeu 30 quilos. Poxa vida, dos 50 quilos você perdeu 30 quilos, você falta 20 ainda, certo? E teu cérebro fala, não, cara, já tá bom, né? Pra que você vai sofrer? Não, pô, olha só, dá uma olhada no espelho, olha como é que você era, como é que você tá agora, já tá legal, né? Esse tipo de mentalidade, concorda comigo que vai fazer com que a gente fique muito, muito aquém daquilo que a gente poderia conseguir ter como resultado? Talvez você comece um negócio, né, um negócio próprio, e você, sei lá, tem uma pretensão de fazer, sei lá, 10 mil reais por mês, né, porque você ganha um salário mínimo, você não ganha nem 2 mil reais por mês, vamos dizer, pô, se você ganhar 10 mil reais, são 5 vezes mais do que você ganha, e você começa um negócio, você entendeu como é que você faz e tal, e aí você não chega às vezes nos 10 mil, né, você chega nos 5 mil, e aí você às vezes começa a pensar, poxa vida, mas já tá bom. Pô, eu ganhava 2 mil, tô ganhando 5 mil, tô ganhando mais do que o dobro, né, do que eu ganhava. Já tá bom, né? Podemos parar por aí. Por quê? Para que você vai parar? Se você pode chegar nos 10, depois de chegar nos 10 você vai entender que você pode chegar nos 20, depois nos 50, depois nos 100 mil, como tem tanta gente conseguindo fazer, né, principalmente com negócios online. Então precisa abandonar essa mentalidade do bom o suficiente. Você tem que ser a sua melhor versão. Você tem que conseguir os melhores resultados. Não para mostrar para os outros, mas para mostrar para você mesmo que você consegue dar conta do recado.
né? E quanto mais você fizer isso, mais motivado você fica, né? Você tem que ficar indignado de ser medíocre. Medíocre eu falo aqui no sentido da palavra mesmo, né? De ser a média. Ah, não, mas eu estou na média, estou na média da minha vizinhança, tenho mais ou menos o mesmo carro que meus vizinhos têm, moro mais ou menos na mesma casa, padrão, né? Da mesma casa que os meus vizinhos, enfim, tenho mais ou menos o mesmo corpo dos meus vizinhos, tem uma barriguinha aqui, umas dorzinhas ali e tal, mas tá mais ou menos, tá tudo certo, é coisa da idade, né? Vamos dizer assim, né? Eu não preciso melhorar, já tá muito bom. Isso é questão, é uma mentalidade bastante medíocre, né? Se a gente tem esse tipo de pensamento. Então, parar com isso, né? O livro fala sobre isso, de abandonar completamente essa mentalidade do bom o suficiente. Não é bom o suficiente. Você faz até você chegar no resultado que você quer. Ponto final. É assim que as pessoas, as grandes mentes, né, as pessoas de grande performance, elas conseguem ter excelentes resultados. Né? Vamos parar com a mediocridade. Né? Isso aí é uma coisa que o Brandon Burchard me ensinou. Outra coisa importante, isso aqui eu pego um pouco realmente para mim. Você precisa aumentar o seu nível de tolerância ao seu desconforto. Essa semana eu estava conversando com um querido amigo meu, que fazia muito tempo que eu não conversava, e ele faz competição de Ironman, ele faz muita coisa, enfim, competições assim de esportes extremos, de desafio físico toda hora, a mente, uma série de coisas. E ele toma banho gelado, né? Ele mora, né, no Chile, que é bastante frio, ele toma banho gelado, né, no chuveiro, e também entra na banheira com gelo. Isso é bastante comum, tem muita gente que faz isso. Para quê? Primeiro porque existem estudos que mostram que isso faz muito bem para o nosso corpo, diminui a inflamação, aumenta o sistema imunológico, uma série de coisas. Mas é muito mais para treinar a mente. É você treinar, você ficar, você ter tolerância ao desconforto. No começo é terrível. Lá já é bastante frio, né? Imagina você tomar banho dentro de uma banheira com gelo. Então, mesmo que for no chuveiro, com o chuveiro desligado. Então, quando você tolera o desconforto, imagina, se você toma banho frio em um lugar que já é muito frio, você há de convir comigo que você vai conseguir lidar com outras coisas muito mais facilmente na sua vida. Você já toma banho frio, cara. Você toma banho com gelo. O que mais? Qualquer coisinha, às vezes, que vem, não, isso aí é tiro de letra. Tiro de letra. Quando a gente não tem essa tolerância ao desconforto, qualquer coisinha que acontece é motivo da gente ficar irritado, é motivo da gente desistir, né? Sei lá, hoje eu acordei, né? Quebrei a minha unha fazendo alguma coisa. Eu não vou à academia hoje porque quebrei a minha unha, tá doendo. Uma coisa assim, sabe? Desculpinhas, né? Não vamos parar com isso. A gente precisa começar a ficar mais tolerante ao desconforto, né? A gente como vou dizer, a gente ficar aberto, né, às coisas que muitas vezes, para muitas pessoas, é uma coisa às vezes impensável. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente fala muito aqui sobre questão de produção de conteúdo. Produzir conteúdo na internet para você vender mais seus produtos, vender mais os seus serviços. Qualquer pessoa, você pode ser um eletricista, você pode, né, fazer conteúdos a respeito do seu negócio para você conseguir mais clientes. Você pode ter uma peixaria aí no seu bairro, né? Você pode fazer conteúdos dos peixes, corte de peixe, como é que você frita o peixe, como é que você assa o peixe, fazer conteúdo. Fazendo isso, você vai vender mais, com certeza. Você pode cobrar mais pelos seus produtos ou pelos seus serviços. Mas tem muita gente que não faz conteúdo porque, sei lá, né, tem medo do que as outras pessoas vão dizer. Eu não estou nem falando aqui em vídeo. Tem pessoas que não têm a capacidade de escrever um texto para colocar lá no Twitter, lá no X agora, né? Ou no LinkedIn, ou fazer uma foto para colocar no Instagram, ou um vídeo curto para colocar no TikTok, ou mesmo no Instagram, né? Fazer vídeos no YouTube, nossa, um monte de gente tem um monte de bloqueio, né? Você precisa ter essa tolerância ao desconforto. É claro que a primeira vez que você for fazer, sabe, você vai ficar desconfortável, você não vai saber como fazer, se for fazer vídeo, por exemplo, você às vezes vai gaguejar diante da câmera, como acontecia comigo. Eu demorei talvez uns 50, 60, 100 vídeos para começar, às vezes, me destravar um pouco. Ainda hoje, às vezes eu tenho dificuldade, porque meus pensamentos ficam acelerados e tal, mas vocês podem perceber que
que os vídeos que eu tenho colocado aqui no canal são vídeos sem corte, não existe corte nos vídeos. Antes eu fazia um monte de corte, fazia, se espirrasse, sei lá, vou tomar um gole do meu café, eu cortava o vídeo, eu achava que ficava, né? Hoje eu não tenho problema quanto a isso, né? A audiência, inclusive, até gosta, eu vou tomar um golinho aqui. Por quê? Porque isso gera conexão. Você sabe que eu estou de verdade aqui, eu sou um personagem, eu sou uma pessoa que é extremamente perfeita. Às vezes eu erro no português, às vezes eu faço erro de concordância. Eu não tenho o costume de assistir os meus próprios vídeos, mesmo porque eu tenho várias outras coisas para fazer. Mas às vezes eu assisto e falo, nossa, não acredito que eu falei isso. Né? Nossa, às vezes veio sem pensar, ou sei lá, fiz algum erro, alguma coisa assim. Nossa, podia ter cortado isso. Isso aí no começo, né? Hoje não, hoje eu deixo a coisa levar e tal. Por quê? Mas é que eu fico... Não, para mim é extremamente natural fazer isso. Antigamente era impensável eu fazer um vídeo sem um script completo, o que eu tinha que falar e várias coisas. É claro, como eu sempre falo, eu tenho uma referência aqui por causa do livro que eu li e que eu quis fazer um resuminho aqui para poder fazer o conteúdo para vocês. Mas esse vídeo não é scriptado, né? Eu não tenho... Olha, agora eu falarei isso e tal. Você pode ver que eu nem... uso, né, um português rebuscado, como muitas pessoas, né, começam a fazer. Parece que a pessoa é um super-homem, né, não tem defeitos. Isso acaba não conectando com as pessoas. As pessoas querem pessoas de verdade. É claro que você não vai ficar falando nós vai, né, ou alguma coisa. A não ser que você seja assim, né, sei lá, você é um cara que mora no interior, né, e que fala nós vai lá na porteira e tal. Cara, você faça isso. As pessoas vão conseguir se conectar muito melhor com você. Isso eu estou dizendo, obviamente, em questão de produção de conteúdo, mas serve para qualquer coisa. Né? O que é que você precisa se expor para você ficar mais desconfortável? Talvez fazer uma ligação para uma pessoa que você, de vez em quando eu falo isso, né? Você pisou na bola, você precisa pedir desculpa, pedir perdão, às vezes faz anos. Isso é desconfortável? Nossa, com certeza é desconfortável. Você vai ter que quebrar o seu ego, você vai ter que baixar a crista, você vai ter que, né, realmente admitir que você estava errado. Pô, pisei na bola, cara. Na bola, mas pode ser uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida. Talvez, sabe, vai aliviar um monte de problemas que você pode ter, inclusive problemas emocionais. Talvez você que está assistindo esse vídeo aí deve saber aquilo que você precisa fazer, o que você precisa se expor para ficar mais desconfortável. Claro que você não vai fazer loucura. Eu, por exemplo, tenho problema com... Né? Tem gente que acha que eu tenho medo de altura. Não é que eu tenho medo de altura. Qualquer alturinha que eu subir, eu começo a me dar tontura, eu caio. Né? Não é esse problema. Nessa questão de medo, obviamente que eu morro de medo, né? Não é por isso que eu vou me debruçar no andaime, né? E eu falar, não, eu vou conquistar, eu vou ficar exposto ao medo. Não é isso, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Entenda o que eu estou dizendo. Fique exposto ao desconforto, né? Como tomar um banho gelado, como fazer uma ligação, como começar, às vezes, né, o comecinho de um novo negócio, você começar uma atividade física, alguma coisa assim. É importante você fazer isso para você entender que você dá conta do recado, né, que as coisas não são tão ruins como aparecem na sua cabeça. Nossa, se eu fizer isso, o mundo vai acabar, as coisas não vão. O mundo vai continuar girando. Né? A gente não é, vamos ser sinceros, você não é a última bolacha do pacote, nem eu. Né? Não vai acontecer nada. Né? As pessoas vão continuar fazendo as coisas que elas estão fazendo. Né? Então, fique bastante à vontade. Tem gente que acha que as pessoas ficam olhando para a minha vida. Não, meu amigo, as pessoas não estão olhando para a sua vida. As pessoas estão preocupadas com a vida delas. Né? Elas têm outras coisas para se preocupar. Né? Esse sentimento que a gente acha, né, que o que as pessoas vão achar, as pessoas não estão nem aí, sabe? As pessoas não estão nem aí para mim, as pessoas não estão nem aí para você, com toda certeza. Então faz o que você sabe que você precisa fazer, porque você vai se tornar uma pessoa melhor, né, durante esse processo. Outra coisa também que eu aprendi aqui com o livro é a respeito da disciplina. É um preço dessa liberdade, a disciplina. Se você me acompanha lá no Instagram, normalmente eu vou à academia de manhã. Eu sempre posto, tem uma foto ali eu fazendo um treino, alguma coisa assim, eu coloco lá que a disciplina é maior que a motivação. Ela precisa ser maior que a motivação. Eu não posso ficar esperando a motivação para eu começar a treinar. Eu não posso ficar esperando a motivação para eu começar a estudar. Eu não posso ficar esperando a motivação para eu começar a atender meus clientes, ou para desenvolver produtos, ou para fazer uma série de coisas. Eu preciso ter disciplina. Quando eu tenho disciplina, por incrível que pareça, eu tenho mais liberdade. Muito mais liberdade. Porque eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer durante o dia. Na hora que eu faço todas essas coisas, eu tenho liberdade para fazer aquilo que eu quiser. Eu posso sair, eu posso... sabe, fazer as coisas que eu sei que eu preciso fazer. E mentalmente é muito legal. Quando eu falo, pô, eu já fiz isso, sei lá, li, 10 páginas, beleza, já fiz.
Gravar conteúdo. Bom, gravei. Atender, sei lá, 5 clientes, fiz lá. Estudar um idioma, fiz e tal. Terminei de fazer, beleza. E agora? Cara, agora eu posso fazer aquilo que eu quiser. Eu já falei aqui, né? Não tenho problema em falar. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é de jogar videogame. Né? Não videogame, mas mais no computador. Né? Isso me ajuda muito. Eu gosto muito de jogos que têm história e tal. Me ajuda muito na minha questão de criatividade também. Gosto de assistir filmes, gosto de assistir séries aqui com a Rita. Né? Não tem problema nenhum em fazer isso. Eu não gosto, eu odeio o tipo de pessoa que acha que todo mundo precisa trabalhar 16 horas por dia, né? Aquela ideia, né? Você tem que trabalhar enquanto eles estão dormindo. Já falei, né? Foguete não tem ré. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu acho que a gente precisa olhar a nossa vida de uma forma mais holística, mas a gente precisa ter disciplina para a gente ter a liberdade. Eu tenho a liberdade, óbvio, né? Pela questão do estilo de vida que eu tenho, eu já falei aqui. Se eu quiser, numa quinta-feira, 4 horas da tarde, pegar a Rita, a gente ir ao cinema, assistir um filme, não tem problema nenhum em fazer isso. Mas eu paguei o preço para conseguir chegar lá. O modelo de negócio que eu tenho me favorece eu fazer isso. E, obviamente, eu já vou ter feito todas aquelas coisinhas lá, atendi cliente, fiz conteúdo, fiz tá tudo certo, beleza. Então, eu posso me dar ao luxo de pegar a minha esposa, né, e assistir um cinema, ir a um restaurante, fazer aquilo que eu quiser. Mas eu preciso ter disciplina antes para conseguir ter esse tipo de liberdade, beleza? E a última coisa, né, que tem a ver com o livro do Brendon Burchard, do Motivation Manifesto, é que a abundância não é a gente ter mais, mas a gente ser mais. O Brendon fala muito nisso daí também. Então, a gente investir no nosso conhecimento, nas nossas habilidades, nas experiências, né, é o que vai diferenciar você, vai fazer você ser diferente, obviamente, das outras pessoas, porque as pessoas estão querendo ter mais dinheiro, ter mais um carro maior, ter uma casa melhor. Isso tudo é muito bom. Você deve ansiar por essas coisas também. Mas mais do que isso, pode parecer clichê, né? E o Brendon Burchard tem uma história de vida muito interessante. Ele sofreu um acidente, aí enfim, teve uma epifania lá de coisa que ele sabia que ele precisava fazer, de que ele tem um significado na vida dele. É bem interessante a história dele. Inclusive, eu recomendo muito, se você quiser, entra no site dele, eu acho que é brendonburchard.com. Assina lá a newsletter dele, é uma newsletter em inglês, ele sempre manda e-mails lá, né? Inclusive se você não fala inglês, é importantíssimo você começar a aprender, faz aquilo que eu falei lá, né? A gente aprender novas habilidades. Instala aí algum aplicativo, tem o Duolingo, né? Eu não ganho nada com isso, tá? Mas tem o Duolingo que é gratuito, que você pode instalar no seu celular para você aprender vários e vários idiomas, né? Se você instalar em inglês aí, em 3, 4, 5, 6 meses você está aprendendo, já aprendeu inglês, tem um vasto vocabulário, você vai conseguir aprender muita coisa. Então você registra lá para você receber os conselhos do Brendon Burchard, que é bem interessante, tá? Mas ele fala muito isso, né, da gente entender, né, como que a gente pode ser ao invés de ter. É muito importante. Porque quando a gente simplesmente a gente é transparente, a gente é amoroso, a gente quer fazer o bem para as pessoas. Bizarramente, a gente tem. Né, as pessoas, você vai conseguir fazer negócios melhores com as pessoas, você vai conseguir parcerias melhores com as pessoas, você vai conseguir, sei lá, pessoas vão vir te ajudar. Não necessariamente isso acontece sempre, talvez você possa levar um puxado de tapete, beleza? Mas continua sendo bom, né? Eu acho que o universo vai recompensando, eu acredito muito nisso, né? As pessoas que são realmente boas. Então, aprender sempre, né? Sempre buscar a gente ser ao invés de ter. Por isso que eu estou sempre buscando conhecimento na área de desenvolvimento pessoal, por conta disso, não só livros técnicos, não só livros teóricos, mas como eu posso me tornar uma pessoa boa, uma pessoa com mais amor, que transmite mais empatia para as pessoas, que ajuda mais as pessoas. Por isso que eu faço esses conteúdos aqui. É óbvio que através desses conteúdos eu vendo os meus produtos. Né? Com certeza, eu consigo criar uma audiência, consigo vender os meus produtos também. Mas é aquilo que eu falo, eu tenho um grande prazer, um grande orgulho de bater no peito e falar, cara, o meu negócio é um dos melhores negócios do mundo. Porque eu consigo ajudar as pessoas a ter resultado financeiro, eu consigo muitas vezes ajudar as pessoas que estavam em situações difíceis na vida e conseguiram sair por conta do trabalho que a gente faz aqui. Sabe, isso é muito, muito gratificante. Espero que você encontre isso também ao longo da sua jornada. Eu vou deixar de novo aqui, recomendado, The Motivation Manifesto, do Brendon Burchard, tá? Não sei se tem isso aqui em português, né? Eu acredito que sim, deve ter saído também. Sei que esse livro aqui já tem, acho que deve ter, eu já li ele já faz mais de 10 anos, eu acho, quase 15 anos. Mas é um livro que eu realmente recomendo para você.
Espero que você tenha gostado aqui desse conteúdo, né? Que para você sair, dar uma sacudida. Você está muito confortável na sua vida, está muito na mesmice, está naquela ideia de achar, não, tá tudo bem, né? Como eu já comentei aqui, tá bom do jeito que tá. Sabe que você pode mais, sabe que você consegue alcançar resultados muito maiores do que aquilo que você já alcançou, mas para isso você vai ter que dar uma sacudida em você e tem que dar uma repensada nas coisas que você está fazendo. Se você puder, deixa um comentário dizendo se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você não concorda comigo, se tem alguma contribuição. Vou ter um prazer em ler aquilo que você tem para falar para mim. Beleza? Forte abraço para você e até o próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.